Louvado seja Deus. Amados, nós vamos fazer uma leitura bíblica. Livro de Isaías, capítulo 45, versículo 9. Isaías 45, versículo 9. Diz assim, conforme está projetado, diz: ai daquele que contende com quem o formou, daquele que não passa de um caco entre cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: o oleiro não tem mãos? Deus possa usar esta porção da sua santa palavra para nos abençoar nessa noite, nos instruir no seu caminho santo. Amém, queridos? Ainda sentados, vamos mais uma vez buscar o Senhor em oração, pedir a Ele que o Senhor nos conduza ao entendimento da sua santa palavra. Senhor Deus, nosso eterno Pai, te louvamos, Senhor, nessa noite, por mais esse encontro de louvor, esse encontro de adoração, aqui, ó Deus, nesse local que consagramos a Ti, onde o Senhor continuamente vem se manifestando, aqui onde o Senhor vem nos tocando, ó Deus, e nessa noite não está sendo diferente. É uma noite, ó Deus, onde nós estamos felizes por rever os nossos irmãos, a nossa família em Cristo, pela Tua presença, Senhor, por o Senhor aceitar esse culto que prestamos a Ti. Oramos para que, ó Deus, a mesma bênção que está sendo derramada nesse lugar, esteja também sendo derramado na vida de outros irmãos, que não podem estar conosco aqui nessa noite, mas que também estão, ó Deus, nesse mesmo propósito, Senhor, cultuando à distância, que o Senhor ali também esteja visitando e os abençoando. Traga ao nosso coração e à nossa mente, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Nós abrimos o nosso coração para a Tua palavra, ministra sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, essa é uma palavra dura, que o Senhor falou ao seu povo através do profeta Isaías. E nessa palavra Deus está confrontando a presunção do homem, a arrogância do homem, em muitas das suas atitudes diante de Deus. E ele começa dizendo: ai daquele que confronta o seu Criador. Tem hora que os nossos momentos de tristeza, nos nossos momentos de angústia, nos nossos momentos de dores, de decepção, nós perdemos, irmãos, a capacidade de vigiar. Parece que nós colocamos a sabedoria atrás da porta e danamos a falar uma porção de coisa sem sentido, sem propósito, coisas que em nada vai melhorar a nossa situação e que muitas vezes é ofensiva à santidade de Deus. E no texto, Isaías usa a ilustração de um monte de barro que está sendo trabalhado por um oleiro. E é como esse barro de repente se volta para o oleiro e dizer: o que você está fazendo? Por que você está me moldando dessa maneira?
não é certo o que você está fazendo. E ele usa uma expressão forte. Você não passa de um caco entre cacos. É uma coisa absurda, algo tão pequeno. Questionar algo tão grande. É tão sem sentido alguém com conhecimento tão limitado questionar aquele que sabe de todas as coisas, que entende de tudo. Mas olha que em alguns momentos nós manifestamos esse tipo de sandice. E ele está mostrando a seriedade disso. E muito mais, ele está dizendo que esse tipo de comportamento é um perigo. Quando nós estamos confrontando aquele que nos criou, aquele que nos formou. Quantas vezes nós estamos aqui na igreja, irmãos, num momento de adoração, de louvor, de alegria, impactados pelo momento, e nós dizemos que Deus é o Senhor da nossa vida, que Deus é que dirige os nossos passos, que Deus é que está no controle de tudo, que tudo que Deus faz é bom, que tudo que Deus faz é perfeito. Aí de repente acontece alguma coisa que foge ao nosso controle, acontece alguma coisa que nós não esperávamos, acontece alguma coisa que contraria as nossas expectativas, acontece alguma coisa que entristece o nosso coração. E cadê o que dizíamos lá no culto, que tudo que Deus faz é bom, que Deus sabe de todas as coisas? Por que que nessa hora não se ajoelha e não diz: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor, eu te louvo, porque mesmo não entendendo o que está acontecendo, eu sei que o Senhor está cuidando da minha vida. Mas não, a pessoa começa a falar algumas coisas, a se maldizer, a reclamar. Nessa noite eu quero, irmãos, falar sobre alguns perigos que estarmos contendendo com Deus. A palavra contender aqui, irmãos, é questionar. Contender é reclamar. Contender é discordar. Contender é não aceitar. Contender é se opor. E muitas vezes, com a nossa atitude, nós estamos demonstrando isso para com o nosso Deus que dizemos que amamos tanto. Eu quero destacar alguns perigos desse tipo de atitude. E como nós devemos ser mais vigilantes em relação a isso. O primeiro perigo do homem contender com Deus é o perigo de estar lutando contra Deus. De estar lutando contra Deus. Irmãos, questionar a Deus nem sempre é errado. Nem sempre é errado. Deus não rejeita perguntas sinceras. Nós encontramos alguns servos de Deus em algum momento perguntando alguma coisa para Deus. Abacuque, em alguns momentos, ele levantou alguns questionamentos. Jeremias também, Davi também, Jó no seu sofrimento também. Mas, irmão, uma coisa é você perguntar de maneira humilde,
de maneira amorosa. Outra coisa é questionar com incredulidade, cheio de dúvida. Outra coisa, irmãos, é questionar com arrogância. Outra coisa é questionar de uma maneira desrespeitosa. Você quer ver a diferença? Quando o anjo veio falar a Maria sobre o nascimento de Jesus, aquilo foi uma coisa tão impactante, tão impactante. Nem casada ela era. E ela chega humildemente e ela diz: Senhor, como pode ser isso? Sim, porque na cabeça dela ela não está conseguindo. Ela está tão impactada. Mas você olha nas palavras de Maria a humildade de alguém que quer aprender, de alguém que quer entender. Aquilo não é ofensivo para Deus. Esse tipo de questionamento Deus entende. Mas, meu irmão, você mostrar um questionamento ofensivo. Você lembra de Jonas? Quando na segunda vez, depois de já ter passado por tudo aquilo ali, tempestade, ser jogado dentro d'água, passado um tempo no ventre do peixe, Deus vai lá, resgata. Vai pregar em Nínive. Aí ele vai e prega. O povo era rebelde, o povo não tinha temor a Deus, era um povo que zombava de Deus, que ameaçava os profetas. Ele pregou, o povo se arrependeu. Ele pregou, o povo se converteu. E agora ele zangou, irmão. Você pega lá no capítulo 4 do livro de Jonas. Ele ficou enfurecido com Deus, o texto é bem claro. Ele ficou com fúria. Como é que o Senhor pode salvar um povo desse? Eu sabia que o Senhor ia terminar mudando, porque o Senhor, quando mandou ele pela primeira vez, mandou ele levar juízo ao povo, falado que Deus ia destruir. E aí ele vai e lança, o povo se arrepende, e agora ele não quer que Deus, irmãos, perdoe o povo. Aí ele zanga. Eu sabia, é como eu perdi meu tempo. Irmãos, um questionamento assintoso, desrespeitoso. Daqui a pouco, você vai pegar lá no versículo 4, do capítulo 4, ele diz que eu prefiro que o Senhor me mate. Eu prefiro morrer. E de vez em quando tem, irmão, dá um acesso de tolice, de loucura. E alguns, se é para viver desse jeito, eu prefiro que o Senhor me leve. E agora é tu que diz o dia que Deus vai te levar, é? É tu que manda em Deus. Há alguns que estão sofrendo. Eu vou morrer, irmão, tu vai morrer, eu vou morrer. Todo mundo vai morrer. Agora tu já sabe até a hora da morte. Sabe umas coisas assim? E Deus está falando sério em relação a isso. Porque, irmãos, questionar a vontade de Deus pode ser o início de uma guerra contra Deus. Quando nós insistimos em entender o que Deus não nos deu a conhecer. Deus não é obrigado a explicar tudo para nós. Deus, eu não estou entendendo nada. E Ele não sabe que você não está entendendo. Ele não te conhece por dentro e por fora. Irmãos, a Bíblia diz que aquilo que Deus quis revelar, Ele revelou. E aquilo que Ele não quer revelar, Ele não vai revelar. E acabou. E não adianta ficar zangado. Nenhum homem nesse mundo controla os planos de Deus. O que a gente tem que fazer é obedecer. Porque senão nós corremos o risco agora de estarmos resistindo à obra divina. Agora o barro está querendo dizer como é que o oleiro tem que trabalhar. Então isso é um perigo.
Sabe, é o perigo de resistir à soberania de Deus. Nós aprendemos isso. Deus tem autoridade suprema sobre todas as coisas. Sobre tudo. Até sobre o capeta. Se ele diz daqui tu não passa, daquele não passa. Sabe, irmão? Então, nós entendemos isso, irmãos. Deus tem controle sobre a natureza, irmãos. O homem vai e mexe, faz uma confusão. Deus tem um controle sobre as nações. Deus tem um controle sobre a história. Deus tem um controle sobre as nossas vidas. Nada escapa ao controle de Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus não precisa pedir permissão para ninguém para agir. Eu já vi na Bíblia o diabo pedir permissão para Deus. Mas eu nunca vi Deus pedindo permissão para ninguém. Para absolutamente ninguém. E nós temos que entender isso. Tem hora que a gente está tentando, irmãos, forçar a porta que Deus não abriu para nós. Deus não abriu, você está tentando forçar. Tomar atalhos para chegar a lugares que Deus não estabeleceu para você. Exigindo explicações ao invés de obedecer. Irmão, obedeça. Que no caminho, se algo Deus tem a te explicar, Ele vai te explicar. Nessa mesma direção, Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 9, versículo 20, ele também é duro em relação a isso. Romanos, capítulo 9, versículo 20. Olha aí. Mas quem é você, ó homem, para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizestes assim? Então nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso, irmãos. Contender com Deus é como se você se colocasse como juiz do agir de Deus. E Ele está dizendo: ai daquele. Mas um terceiro perigo que corre aquele que contende contra Deus é o perigo de se colocar em oposição até o bem que Deus está planejando fazer. A pessoa agora está se opondo. Irmãos, nós não ficamos aqui, tem horas assim que, olha, aquilo que lemos e ouvimos tem que ir além da leitura. Tem que fazer parte de nós. Todas as coisas cooperam para o bem daquele. Todas as coisas que você gosta. Todas as coisas que você aprova. Todas as coisas que você concorda. Não é todas as coisas. Inclusive as coisas que você não gostaria. As coisas que te incomodam. Tem um versículo bíblico que nós lemos com muita frequência. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Que Deus diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Plano de fazê-los prosperar, não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Tem horas que nós lemos esse versículo, mas não entendemos em que situação Deus falou isso. Os judeus estão no exílio. Eles estão no exílio. E estão reclamando. Ele quer que Deus faça alguma coisa. Eles estão cobrando de Deus que Deus faça alguma coisa. Que Deus traga uma solução imediata.
Só que Deus está trabalhando em algo muito maior, irmãos. Muito mais profundo. E Deus disse: sou eu que sei. Sou eu que sei os planos que tenho para vocês. Sou eu que sei. Sou eu que sei a hora, sou eu que sei o momento. Sou eu que sei a forma. Sou eu que sei quando. Sou eu. Não são vocês. Irmãos, quando nós não entendemos os processos de Deus, nós podemos correr o risco de estar lutando contra coisa que vem até para o nosso bem. Que vem até para o nosso bem, irmãos. Irmão, Deus age de maneira misteriosa. De maneira que nem sempre dá para entender. Aí de repente a vida toma rumo inesperado, portas se fecham, sonhos são adiados, mas Ele continua, irmão, sendo bom. Mesmo quando a situação parece ruim, Ele continua sendo bom. Escuta uma coisa, nem sempre a bênção de Deus parece ser bênção no primeiro momento. Nem sempre. E tem hora que tá gente que tá, irmão, tá chamando a bênção de coisa ruim, porque ele não entendeu. Mas também porque é precipitado, porque se não entendeu, ora. Ora ao Senhor. Certa vez Jesus olhou para Pedro e disse algo a ele, João 13:7. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço? Jesus respondeu: você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Agora você não está entendendo. Mas, irmãos, na nossa vida cristã, há o tempo para que a gente entenda as coisas também. Nem tudo você vai entender na hora que quer entender. A maturidade é um processo. Quando nós nos dedicamos, quando nós aprendemos a confiar no Senhor, e gradativamente o Senhor vai nos revelando. Irmãos, há bênçãos que num primeiro momento parece perda. Às vezes Deus está nos corrigindo, mas aquilo ali é um livramento. Algumas coisas que estão se tornando difíceis na nossa vida, aquilo ali é resposta de oração. Por isso precisamos de sabedoria, de discernimento. Mas um outro perigo que corremos quando começamos a contender com Deus é o perigo da ruína. Olha, Deus começa esse versículo dizendo: ai daquele que contende com quem o formou, com o seu Criador. A palavra ai é uma expressão de lamento. Eu só lamento por quem tem esse tipo de atitude. Mas a palavra ai é uma palavra de alerta. Preste atenção. É uma palavra de juízo. Irmãos, lutar contra Deus nunca termina bem. Nunca termina bem. Quando nós lutamos contra Deus, nós perdemos tempo, porque ninguém ganha. Ninguém vence. Ninguém prevalece sobre o Senhor. Nós perdemos a paz. Quem se opõe a Deus não tem paz interior, não tem paz no coração. Quando nós nos opomos a Deus, nós perdemos a alegria. Quando não perdemos mais. O faraó perdeu seu exército todo. Saul perdeu o reino. Porque foi lutar contra o Senhor.
Israel foi arrancado da terra prometida e levado para o exílio. Há uma palavra de Gamaliel, aquele que, durante algum tempo, quando Paulo ainda era Saulo, foi instrutor, e alguns começaram a ficar incomodados porque os discípulos, os cristãos estavam aumentando e foram falar para Gamaliel, que era judeu. E alguns estão querendo se levantar para deter. E em Atos 5:39 ele diz uma coisa, irmãos. Se proceder de Deus, se vier de Deus, vocês não serão capazes de impedi-lo. Se é obra de Deus, não adianta. Ninguém é capaz de impedir, irmãos, pois se acharão lutando contra Deus. Lutando contra Deus. Irmãos, por isso quando nós não entendemos, quando nós achamos estranho, dobra o teu joelho e vá orar, mas não se levante. Nenhum homem em sã consciência deveria se levantar contra uma igreja. Nenhum crente em sã consciência deveria se levantar contra o ministério, por mais que ele discorde, porque se proceder de Deus, você não vai conseguir impedir, e você vai se encontrar lutando contra Deus. Eu quero concluir dizendo, irmãos, que quando resistimos à mão de Deus, nós nos colocamos em perigo. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Só Ele e ninguém mais sabe o propósito para o qual Ele está nos moldando. Só Deus. Por isso não se compare com outros vasos. Deus criou você para um propósito. Aí tem hora que a gente fica olhando, mas Deus está fazendo assim na vida do outro. O propósito dele na vida do outro é outro propósito. Cada um Deus fez com propósito, com uma finalidade, com um alvo a ser atingido. Conta-se uma ilustração de que um experiente oleiro, que fabricava muitos vasos muito bonitos, ele era reconhecido em sua terra por isso. Um dia ele está trabalhando na sua roda ali, girando com um barro ali, ele começa a moldar um vaso. E diz que de repente aquele vaso que ele está moldando começa a questionar: mas por que você está me fazendo assim? Por que você está me fazendo reto? Os outros são redondos. Por que essa curva? E ele dizia: não te preocupa, eu sei o que eu estou fazendo, mas eu estou achando que está ficando muito feio. Eu não gosto dessa forma. E ele está dizendo: cada vaso tem um propósito diferente. Se eu te moldar como aqueles outros vasos, você vai ficar frágil. Você vai quebrar. Mas ele continuou questionando, aquele vaso continuou questionando. Ele não gostava, ele não aceitava. Diz que de repente o oleiro parou a roda com tristeza e diz: eu não posso continuar. Você não aceita ser moldado. E aí ele pegou aquele vaso inacabado e deixou de lado. E foi trabalhar com outros.
Irmãos, de vez em quando Deus está deixando algum de lado. Chega de reclamar, chega de questionar, chega de não aceitar, chega de estar se comparando com os outros. Você é único. Deus tem um propósito. Deus te criou com um propósito definido. Só Ele sabe o propósito para o qual nos moldou. E tem gente que está sofrendo, irmão, porque ele não gostaria de ser assim, gostaria de ser daquela outra forma. Pare de lutar contra Deus por causa da sua identidade. Aceite que Deus te criou para ser dessa maneira. Aí a gente fica olhando para os outros vasos. Tu sabe qual foi o propósito de Deus quando criou aquele vaso lá? Pare de lutar por causa do seu chamado. Pare de lutar, irmão. Obedeça mesmo sem entender. Eu sei o quanto sofri, porque questionava Deus o meu chamado o tempo todo. E sabe por quê? Eu achava, na minha tolice, que todos os vasos designados por Deus para o pastorado eram iguais. E eu olhava para mim, olhava para os outros e digo, não bate, está diferente, está estranho. Eu não sou igual, eu não consigo fazer o que é que ele faz, eu não consigo ser daquele jeito. Eu não vou conseguir me encaixar nisso. E parecia que eu ia mudar o plano de Deus para a minha vida. Não vai, eu vou convencer Deus, não vai. Sabe por quê? Porque eu sou único. E Deus tinha um chamado específico. E Ele ia me levar a que eu me encontrasse com as minhas especificidades. Ia me usar no ministério como tem me usado. E chegou um momento também que em relação ao meu chamado eu parei de estar prestando atenção no que um diz, no que outro diz, na opinião de A ou de B. Porque eu sei o chamado que eu tenho. Eu sei que Deus não me fez igual. Eu sei onde Deus quer me usar. E se alguém quer colocar uma forma para me encaixar, a única forma feita nesse mundo para me encaixar foi a forma que Deus fez. E aí de vez em quando, porque aquele pastor é isso, aquele pastor é aquilo, isso, aquilo outro. Aí falar para Deus. Para Deus que me fez assim. E eu tenho certeza que lá no céu, no encontro com Deus, um dia Ele vai me julgar se eu fiz errado, se não foi assim, se não foi daquela. Deus vai tratar comigo, irmão. Deus vai tratar comigo, como tem tratado dia a dia, como trata com você, como trata com todos nós. Pare de lutar contra a vontade de Deus. Confio mesmo quando ela pareça ser contrária à sua. Quando pareça contrariar a sua. O que nós temos é que fazer aquela oração que Jesus nos ensinou a fazer. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. E aprendermos a viver em submissão a Deus. Amém, irmãos? Amém? Submissão, irmãos, é debaixo da missão que Ele estabeleceu. Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Eu vou contar com os meus irmãos do ministério para uma última música. Tá? Glória a Deus. Mas nós vamos orar. Eu queria que o início dessa oração, os irmãos repetissem comigo. Repetissem comigo. Diga, Senhor meu Deus, perdoa-me por cada vez que resisti ao teu plano,
que lutei contra a tua vontade, que questionei os teus desígnios. Muda-me, Senhor, segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Eu quero ser um vaso útil, feito por ti e para a obra que o Senhor tem para mim. Aleluia, glória a Deus, amém. Nosso Deus e Pai, Senhor, muito obrigado, Deus. Porque nessa noite, como o Senhor chamou o teu povo, o israelita, atenção, o Senhor da mesma forma nos chama a atenção. Porque nada, nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhuma tristeza, nenhum desalento, nenhuma frustração justifica algumas palavras ditas, alguns comportamentos manifestados. E que o Senhor, dia a dia, diante dessas situações, o Senhor vá nos corrigindo e nos mostrando a atitude correta, a postura que agrada ao Senhor. Que o Senhor dia a dia nos faça crescer nesse entendimento, mas também na prática desses ensinamentos, para o louvor da tua glória. E em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus.